Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa, paz do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje, eu quero te ajudar com uma dificuldade que, infelizmente, né, muitas pessoas ainda têm, que é entender a Bíblia, né? Você lê a Bíblia, porém você não consegue entender. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que a gente comete quando a gente vai ler a Bíblia, tá? Os 5 erros mais comuns que provavelmente você deve estar cometendo aí na sua casa, que estão te impedindo de você ler e entender a Bíblia, tá? E eu vou te explicar também, vou te ensinar como que você pode estar fazendo, o que você pode estar fazendo para estar resolvendo esse problema, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhar para que outras pessoas possam também aprender a palavra de Deus. Então, vamos embora pro vídeo, sem enrolação, papel e caneta na mão, tá bom? Para a gente poder aprender mais da palavra de Deus, tá? O primeiro erro que eu trouxe aqui para vocês, gente, é não orar antes de ler. Parece algo assim muito simples, né? A gente sempre escuta as pessoas falando que tem que começar a leitura da palavra com uma oração, mas apesar de ser algo simples, muita gente ignora essa fase, tá? Muita gente ignora essa etapa. Gente, a Bíblia, ela é um livro espiritual. Embora ela tenha sido escrita por homens, tá? Mas todos os homens que escreveram a Bíblia, eles tiveram a revelação do Espírito, tá? Foi através do Espírito que eles escreveram a Bíblia. Então a Bíblia é um livro espiritual. A palavra de Deus, ela só vai ganhar vida, ela só vai ganhar sentido, só vai trazer mudança na sua vida se ela tiver a presença do Espírito Santo ali junto com você. Tem uma frase muito legal que diz assim: a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. E é verdade. Por quê? Porque quando você senta para ler a Bíblia, o Espírito Santo, que é o autor, né, que escreveu todo esse livro maravilhoso, ele tem que estar presente com você. Então é o único livro que você vai estar lá sentadinha lendo na presença do autor. O autor vai estar junto com você. Então, a primeira coisa é a oração, tá? Não precisa fazer uma oração longa, de muito tempo, pode ser uma oração curtinha, tá? Você fecha os seus olhos antes de começar e fala: Espírito Santo, eu entro agora na tua presença, me ensina a ler a tua palavra, fala comigo aquilo que o Senhor quer revelar através da tua palavra, abra o meu entendimento, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ler e ver além daquilo que os meus olhos naturais conseguem me mostrar, tá? Abra os meus olhos espirituais para que a sua palavra traga uma revelação do Espírito para a minha vida. Porque só a leitura com os nossos olhos carnais, a gente vai ter somente uma história, né? É uma história linda, várias histórias de superação, de milagre, mas vão ser apenas história. Se não tiver a revelação do Espírito Santo junto, não vai trazer a transformação que a gente precisa. Então, esse é o primeiro erro, é não orar antes de começar, tá? O segundo erro que você pode estar cometendo é ler versículos fora do contexto, tá? Você pega a sua Bíblia e você fala assim: eu vou começar a ler a Bíblia. E aí você abre a sua Bíblia e lê qualquer versículo, qualquer passagem, assim, né? Como se fosse uma caixinha de promessa. Esse daí é um erro muito comum. Por quê? Porque a Bíblia, gente, ela é uma história de Gênesis a Apocalipse. Ela é toda uma história. Então, se você ler, por exemplo, Êxodo, você não vai conseguir entender. Você vai entender aquela história ali de Êxodo, mas para você entender a história completa, você tem que entender Gênesis. Porque Êxodo fala que Moisés tirando o povo de lá do Egito, o faraó se levantando contra o povo de Deus lá no Egito. E aí você vai falar: nossa, mas por que isso tudo aconteceu? Então, para você entender, você vai ter que ler Gênesis, aonde Deus faz a promessa a Abraão, né, que ele seria pai de nações, que o povo dele iria viver como escravo
né? Deus faz tudo que acontece no livro de Êxodo. Deus já tinha falado com Abraão lá no livro de Gênesis. Então você entende que é uma história vai complementando a outra. Então o que você tem que fazer? Você tem que começar a ler um livro sempre do início, eu sempre recomendo isso. Do início e de preferência você tem que começar por Gênesis ou você tem que começar por Mateus, que são os dois primeiros livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então sempre começa pelo início, tá? Sempre do início, sempre começando pelo início, para você não ficar perdida, tá? E fazendo ali sempre as suas anotações. O terceiro erro que você pode estar cometendo é a falta de um método, tá bom? Muita gente ignora isso, pensa que criar um método, uma estrutura, não precisa, é só você abrir a Bíblia e ler. É por isso que você fica perdido. Porque, como eu disse, você abre a sua Bíblia e você vai ler em qualquer capítulo, né, em qualquer versículo, e às vezes você está lendo até um versículo onde fala sobre Deus castigando ali o povo de Israel, Deus castigando os judeus, e você acha, nossa, Deus está falando comigo, Deus está me castigando e eu vou passar por tudo isso daqui. Mas aí você vai ver o contexto e você vai ver que não é nada disso, aquilo ali é Deus que está chamando a atenção para o povo de Israel por algo que eles cometeram. E depois você continua lendo, você vai ver que Deus nem fez, ele só é como se fosse um aviso para o povo de Israel aquilo dali. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, de abrir a Bíblia, pegar o versículo e tomar aquilo dali para a gente, sem entender o contexto, sem entender a história, o real motivo daquele versículo, tá? Então você ter um método é importante, tá? E qual que é um método que eu te recomendo agora, né? O primeiro método, eu já falei, é você começar sempre do início, tá? Início de cada livro, comece sempre por Gênesis ou Mateus do Novo Testamento, a não ser os livros, né, de Salmos e Provérbios, tá bom? Que são aí ensinamentos práticos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, mas sempre começando do início, tá? Um outro método que você pode fazer é um plano de leitura. Começa a fazer um plano de leitura aonde você vai, sabe aquele checklistzinho, né? Faz um checklist bonitinho no seu computador, depois imprime ou no caderno mesmo. E aí você lê assim, ó, Mateus capítulo 1. Aí você lê, anota o que Deus falou com você e você vai lá e rabisca assim, tá. Aí depois capítulo 2, aí anota e tá. Gente, isso faz toda a diferença. Tem gente que ignora, né? Acha que isso não faz muito sentido. Mas só de você olhar depois aquele caderninho, aquele checklist e ver lá os diazinhos que você já fez, aquilo dali vai te dando um ânimo para você continuar, porque você quer completar toda aquela tabelinha ali que você começou. Então aquilo ali vai acabar te dando um ânimo para você continuar também. Esse é um método de leitura. Um outro método é você estudar por tema, tá? O primeiro método é você estudar sempre do início, né? O segundo é você fazer um checklistzinho. O terceiro é você estudar por tema. Escolhe um tema que você queira saber na Bíblia e comece a estudar por esse tema. Eu quero saber sobre oração. Quais são os benefícios da oração, como que eu faço para orar melhor, quais são os tipos de oração, porque sim, gente, existem vários tipos de oração. Existe oração de agradecimento, existe a oração intercessora, tá? Não é só uma oração. Existem vários tipos de oração. Então, você indo por tema também vai te ajudar muito, vai facilitar muito. Mas se você escolher estudar por tema, uma dica que eu vou te dar é que essas Bíblias aqui, a minha é a versão King James, elas não vão te ajudar muito, porque elas é somente a Bíblia normal, tá? Então, para você conseguir achar, por exemplo, o tema oração, você vai ter que ler todos os livros até você achar onde que está falando de oração, para você poder conseguir, né, ir montando ali, é como se fosse um quebra-cabeçazinho, né? Oração, e você vai montando quebra-cabeçazinho para você entender. Então, esse tipo de Bíblia aqui não é legal para você estudar. Eu tenho essa minha aqui, que eu uso no meu dia a dia, e eu tenho a minha Bíblia de estudo também. Ela tá até ali, eu vou pegar para vocês. Essa Bíblia é da versão King James também.
tá? A mesma versão da pequenininha. E ela é enorme, olha isso, gente, olha o tamanho. Enorme, enorme, tá? Mas ela é uma Bíblia de estudo, não é uma Bíblia para o dia a dia. Então, você que quer aprender a Bíblia, que quer estudar ali por tema direitinho mesmo, você vai ter que investir, tá? Em livros de estudo, você vai ter que investir em complementos para poder estar te ajudando. Essa aqui é uma Bíblia de estudo e ela é muito boa porque você pode estudar por temas, conforme eu falei com você, porque aqui dentro dela tem, por exemplo, vários temas e ela já vai te dando todas as passagens certinhas que você precisa ler. Você não precisa ler tudo e ir montando um quebra-cabeça, não, porque ela já te facilita bastante, porque ela já tem isso preparado para você. Fora que, olha só, gente, que legal. Ela tem mapa, tá vendo? Ela, aí tem o rodapé, explicando a passagem direitinho, tá? Ela é uma bíblia de estudo, assim, completa, tá? Ó, aí ela vem com aqui, antes de você entrar no livro, né? Aqui, por exemplo, o livro de Jeremias, né? Aí aqui ela vem falando tudo sobre Jeremias, o ano que Jeremias nasceu, quem foi a mãe, quem foi o pai, o que que o livro de Jeremias fala, qual é o propósito, tudo, 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 tá? Essa Bíblia aqui, gente, eu comprei já faz muito tempo, eu nem sei quanto que ela tá custando agora. Eu sei que na época, acho que foi R$ 200, se não me engano. Não sei quanto tá custando agora, gente, tá? Vou tentar deixar o link dela aqui embaixo para vocês. Eu também tenho essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo da mulher. Ela tem devocional, ela tem muita coisa, gente. Ela tem estudo, tá? Devocional. É a Bíblia da mulher. Nossa, ela já tá até acabadinha também, tá? Ela é muito boa para quê? Para você, mulher, lógico, né? Bem-aventurança para as mulheres. Ela vem explicando aqui. Bem-aventurança para as mulheres. É bem legal. Ela tem umas caixinhas aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês. Filhos, o valor das crianças. Aí aqui vem um texto explicando tudo direitinho. Essa daqui, ela já foi bem mais barata que a outra, lógico, né? Mas ela também é bem grossinha. É uma Bíblia de estudo. Mas daí, o que eu quero mostrar para vocês, né? É a diferença. Essa minha aqui, ela é bem fininha. É a minha Bíblia do dia a dia. Eu não consigo fazer um estudo com ela, tá? Eu não consigo estudar por tema. Eu não consigo fazer um estudo profundo com ela. Então, para mim conseguir estudar a Bíblia, gente, eu tive que investir. É um investimento, né? Mas é um investimento que me traz retorno. Retorno espiritual, retorno financeiro, porque a Bíblia ensina sobre finanças também, vários retornos, né, que a Bíblia pode te trazer. Então eu tenho que investir, gente. Eu vou virar aqui para vocês verem, olha, que eu ainda tenho aqui mais, olha, ó, eu tô com meu tripé quebrado, aí eu tô usando isso aqui de apoio. Eu tenho mais essa daqui também, tá vendo? Essa daqui é King James também, eu gosto dessa versão. Ela tem uma letra ultra gigante, ó. E eu tenho essa daqui também, essa daqui eu ganhei. Acho que essa daqui nem vende. Essa daqui eu ganhei. Aí meu cachorro comeu, foi tudo aqui, ó. Tá vendo? É isso, gente. É investir, tá? Investir no reino para a gente poder ter vitória. Ai, Andresa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como investir em Bíblia, eu não tenho como investir em livro, em cursos. Como que eu faço para me poder. Deixa eu abaixar aqui. Como que eu faço para poder aprender a palavra de Deus sem precisar investir? Gente, vocês podem usar a internet. Não tem problema nenhum você usar a internet para estudar. Tem gente que acha que é errado, que é pecado. Gente, a internet, você tem que saber usar ela ao seu favor e não contra você. É errado você usar a internet quando você fica dias, horas e horas no TikTok, por exemplo. Quando você fica horas e horas vendo coisas que não agregam em nada na sua vida. Agora, você ir aqui no seu computador e você botar lá no Google, né, e pesquisar. Por exemplo, você quer estudar tema, e aí você coloca lá no Google oração. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui. Eu vou mostrar. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Espera aí.
Isso daqui, gente, ajuda muito para quem está começando agora. Aí você vai pegar o seu caderninho e você vai anotando tudinho, ó. Salmos, aqui está em Salmo, Salmo 102, 17. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. O que que você vai fazer? Você vai anotar no seu caderno e aí você vai começar a meditar, né? Você pode ler todo o salmo inteiro para você entender por que ele está chegando nessa parte aqui da oração, por que ele está falando de oração aqui, qual o sentido, o significado da oração nesse pedaço aqui, tá? Então, você pode usar a internet usando ao seu favor, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer também é ler a sua Bíblia em Gênesis e tudo que você tiver dúvida, tudo que você não souber, você não entendeu, você vai ali no Google e você pesquisa por que aconteceu tal coisa e vai aparecer vários sites. Você dá uma olhada, vê primeiro aquele que você acha que é confiável, tá? Entra e lê. Por que que não tem problema? Porque esses sites cristãos, gente, eles estão ali para justamente ensinar a pessoa que tem dificuldade de ler a Bíblia, tá? Pessoas que não conseguem investir em Bíblias de estudo, não conseguem investir em curso, não conseguem investir em livro. Então essas pessoas, elas ensinam como se fosse de uma forma, né, gratuita, tá? E coloca ali para você conseguir ter acesso, para você justamente aprender. Então não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é pregar, se você é pregador da palavra, né? É pregar em cima da pregação de outro irmão, na verdade, copiando, né, a oração de um outro irmão. Então você vai anotar tudo bonitinho, você vai pesquisar tudo direitinho, e aí você tem o que eu chamo de logos, a palavra logos, eu falo sobre isso no vídeo anterior, tá? Que é a palavra escrita ali. Você teve o entendimento, né, da palavra escrita, a história, tudo bonitinho. O que você tem que fazer? Você tem que orar e pedir agora a palavra rema, que é a palavra revelada, a palavra que vem do coração de Deus para o seu coração, tá? Não tem problema nenhum você pesquisar sobre a Bíblia, fazer suas pesquisas ali na internet. Só que a palavra revelada, a palavra que vem de Deus, a palavra rema, ela não vai estar na internet, você não vai encontrar ali, porque ela é de Deus para você. Então você anota todo o seu conteúdo, você ora em cima daquela palavra, e é aquele momento onde você senta e fala: Espírito Santo, agora me revela o que o Senhor tem para mim através dessa palavra, através de todo esse estudo aqui que eu consegui, né, que eu adquiri, tá bom? O erro número 4, está distraído ou cansado. Muita gente não consegue ler a Bíblia, gente, por conta de cansaço, porque ela deixa para ler a Bíblia na hora que vai dormir. E o que que acontece? Você chega do serviço super cansado, né? Trabalhou o dia inteiro, tá cansado, tá com sono. A única coisa que você quer fazer é chegar em casa, tomar um banho e dormir. Só que aí você pensa, né? Não, chegar em casa eu vou ler a Bíblia antes de dormir, mas você tá super cansado, a mente não tá funcionando mais, então realmente não vai funcionar, tá? Outra coisa é a distração. Querer ler a Bíblia assistindo televisão ou com alguém falando do seu lado, no meio de um monte de gente conversando, também você não vai conseguir, você vai se distrair muito fácil, tá? Querer ler a Bíblia com o celular ligado, com as notificações ali de WhatsApp, de Instagram, vai tirar a sua concentração. Você não vai conseguir entender a palavra de Deus desse jeito. O ideal é que você faça seu devocional pela manhã, antes de você ir trabalhar. Tira aí pelo menos uns 10 minutinhos a 15 minutinhos antes para você sentar, ter um tempo a sós com Deus, sem distração, sem televisão, sem celular, sem ninguém falando, tá? Tira ali o seu tempo com Deus. Você vai estar com a sua mente assim vazia, você acabou de acordar, né? Tá com a sua mente vazia, não vai estar cansada, não vai estar distraída. Então isso ajuda muito para você entender a palavra de Deus. O quinto erro e o último erro que as pessoas também cometem muito é esperar sentir alguma coisa toda vez que lê a Bíblia. Já falei sobre isso também no meu vídeo
anterior. Gente, não é todas as vezes que você vai ler a Bíblia que você vai sentir alguma coisa. Tem dias que a palavra vai falar com você, mas vai ser super normal. Você vai aprender, vai entrar no seu coração, mas você não vai chorar, você não vai ter aquela emoção de orar, né, falar em línguas. Vai ter dia que vai ser super normal, mas isso não significa que você não aprendeu ou que a palavra não entrou no seu coração. Tem gente que pensa que, eu leio, mas eu não sinto nada. Eu vejo as pessoas lendo e elas choram e elas oram falando em línguas, isso e aquilo. Você não tem que esperar isso acontecer para você ler a Bíblia, tá? E nem tem que esperar esse sentimento todas as vezes que você lê, porque isso não vai, gente, acontecer, tá? O que você tem que esperar é que a palavra entre no seu coração todas as vezes que você for ler a Bíblia, tá bom? E mais uma vez, lembrando para vocês, tá? O que não entra pela emoção, entra pela repetição. Porque quando você lê uma passagem na Bíblia, essa passagem fala muito com você, toca muito no seu coração, você vai chorar, né? Você vai orar com mais intensidade e aquela palavra vai ficar guardada no seu coração, então você vai conseguir lembrar, você não vai esquecer. Mas se isso não acontecer, como que você vai fazer para você memorizar? Através da repetição. Você leu um Salmos hoje, amanhã você vai ler de novo. Amanhã você vai, no outro dia você vai ler de novo, até aquilo dali ficar fixado, né? Bonitinho na tábua do seu coração, tá bom? Que foi? Agora, se você se identificou com um desses erros que eu trouxe, deixa aqui nos comentários. Fala para mim qual é o erro que você mais comete quando você vai ler a palavra de Deus, para a gente poder estar trocando aí informações, trocando experiências. Se você está começando agora, se você já entende da palavra de Deus, deixa aqui nos comentários para a gente poder estar também edificando, né, e abençoando a vida de outras pessoas que vão ler o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, quer que eu traga mais sugestões de vídeos sobre isso, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar lendo e te respondendo assim que possível, né? Lógico, porque às vezes é muito comentário e eu não consigo responder todo mundo, tá? E foi esse o vídeo. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se esse vídeo falou no seu coração, gente, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal para você estar ajudando o nosso ministério a crescer, tá bom? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!